Que já estamos no ar com a live do Sindiágua, agradecendo a deputada federal Fernanda Melchiona, que fez um belíssimo trabalho em Brasília conosco na luta contra a privatização da água, deputado Pompeu de Matos, que ainda está numa reunião do partido, mas já está logado aqui, na sequência estará conosco também, nosso amigo Edson, prazer em te rever, Edson, de São Paulo, assessor de saneamento da FNU, e também o Leandro Almeida, nosso secretário-geral, pouco conhecido na categoria. Nesse momento estamos conversando, vamos conversar nesse primeiro momento sobre o 4162, aquele projeto que muitas vezes nós disputamos, conversamos, trabalhamos, negócio ali. Que eram as medidas 868 e 844. É isso aí. Então, a todos e todas que estão ligadas no Sindiágua, estão entrando bastante pessoas aqui, está crescendo a nossa live. Quero saudar, primeiramente, a deputada federal, Fernanda Melchiona, para conversar conosco aí nesse momento importante que a sociedade brasileira está vivendo e que, eu vou dizer assim, eu sou muito nacionalista, mas não sou burro. Água é um bem de todos, deputada Fernanda, e ela não pode ter dono. Muito obrigado pela presença e vamos adiante, vamos na luta aí. É contigo, Fernanda. Eu não sabia que eu ia ter o prazer... Não sabia que eu ia ter o prazer de abrir uma reunião tão importante. Eu quero cumprimentar muito a Arilson Ati, né, nosso presidente do Sindiágua, ao Leandro, parceiro de tantas lutas, né, Leandro? Uma das primeiras atividades que eu recebi foi a comitiva de vocês, né? Logo no meu primeiro ano aí de mandato de deputada federal. Cumprimentar o Edson, prazer aí te conhecer pessoalmente e, sobretudo, a base que está conosco da categoria nos acompanhando. Eu queria começar com um marco nacional, porque eu acho que a situação nossa do país é muito grave, né? É muito grave porque a contaminação da pandemia já vitimou 22.660 brasileiros, e não é um número, né? São homens, mulheres, né? Não é um CPF, são pessoas, né? O filho de alguém, a mãe de alguém. Mais de 360 mil infectados, e a gente sabe que esse número está subnotificado, né? Que a gente tem menos testes do que deveria. Então, o Brasil está concentrando todas as irresponsabilidades que se pode ter num combate à pandemia. Primeiro, não fez a testagem em massa necessária. Segundo, o governo Bolsonaro é um entrave para o combate à pandemia. Não é só que ele é ineficiente, cumprimentar meu companheiro Elvino Bongás, meu colega aí de Câmara Federal. Estou recém começando, Elvino. Então, ele não é que ele é ineficiente, né? É que ele é o melhor amigo do Covid-19 do Brasil. É muito grave o que nós estamos vivendo. O presidente que deveria liderar todo o país, porque eu acho que, sinceramente, agora não é hora de oposição à situação, né? Agora seria a hora de uma unidade nacional contra um inimigo comum, que é o coronavírus. Mas o Bolsonaro decidiu liderar a extrema-direita. E ao invés de combater o Covid, ele decidiu combater a ciência e a medicina. Não é à toa que na pior pandemia da nossa geração, que a nossa geração já viveu, nós perdemos 2 ministros da saúde por seguirem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. É grave, é gravíssimo. Então, nesse contexto que a gente devia estar ampliando o Sistema Único de Saúde, garantindo empréstimos para as pequenas e microempresas, para que não quebrem, garantindo a renda básica emergencial, né? Tudo que a gente conquistou foi com muita luta aqui no parlamento, como R$600 de renda básica. A política do Paulo Guedes era dar R$200 e o parlamento conseguiu ampliar, inclusive ter dupla benefício para as mulheres chefes de família. Mas o problema é que o país está sem rumo, né? O presidente atrapalha os governadores e prefeitos, e aí, independente da ideologia dos governadores e prefeitos. O Milton pede para manter o foco, é óbvio que o foco é a água, mas a vida também, né, é fundamental. Se a gente não debate a situação do nosso país, a gente desaproveita os nossos momentos, ainda mais quando a água é essencial para combater, inclusive, a pandemia, né? Não é à toa que nós, aqui no Brasil,
Quando começou a pandemia aqui, o Bolsonaro dizia que a gente não podia se comparar com a Itália, porque a Itália tinha muitos idosos. É verdade, a população idosa lá é muito maior, embora a gente já tenha mais número de mortos pela Covid do que tem na Itália. Mas no Brasil, a gente tem 30% da população que não tem saneamento básico, o que piora muito a condição de pegar, né, o Covid-19. A gente tem mais ou menos o mesmo número de pessoas, um pouco mais, que não tem acesso à água potável. Quando a água potável ela é essencial para que as pessoas possam fazer a higienização e poder enfrentar o Covid-19, né? E a gente vê que justamente nesse momento que a vida tem que estar em primeiro lugar, as medidas de higienização, as medidas de saúde, as políticas são justamente na contramão, né? O decreto que tira a água como serviço essencial, como foi o decreto do Bolsonaro no meio dessa pandemia, é uma contramão da história, gente. Porque é óbvio que a água é mais do que essencial, a água é prevenção, água e sabão, né? Mas a água é prevenção para que as pessoas possam não contrair Covid-19. Ao mesmo tempo, ele quer liberar atividades extremamente secundárias, né? Como, enfim, salão de beleza, enfim, sei lá, tantas outras coisas. E, na verdade, atrapalha o que de fato é essencial, né? Para que a gente possa enfrentar a pandemia. Obviamente, o acesso à água potável, obviamente, o acesso, né, aos materiais de higiene básica, obviamente, a ampliação do Sistema Único de Saúde, obviamente, a valorização dos servidores públicos. E a gente vê justamente o caminho contrário. Eu já vou entrar no 4162 para deixar para os meus colegas, né, a finalização, mas só fazer um parêntese sobre o show de horrores que foi a reunião ministerial, né, naquilo que nos importa no debate. Não vou falar que parecia o sindicato do crime e não uma reunião de ministros, não vou falar do tema ambiental, que para mim também foi gravíssimo, do Salles, mas vou falar da fala do Paulo Guedes, que a mídia quase não veiculou. E não vou falar que ele disse que as pequenas empresas ele não ia salvar, que o negócio era grande, vou falar o que ele fala dos servidores públicos, que tem que lançar uma granada nos servidores públicos. É isso que ele diz. Que tem que aproveitar e atacar os servidores públicos no meio da pandemia, gente. E não é à toa que eles fizeram um projeto de lei que, mesmo, né, ouvindo a gente tendo votado lá um projeto que liberava recursos para os estados e municípios, o Senado fez uma manobra, votou um outro PL para obrigar a congelar o salário dos servidores públicos até 2022, na prática. Né? Então, é a lógica do Paulo Guedes de ajuste fiscal e de ataque aos servidores públicos num contexto em que os servidores públicos, para mim, sempre são, mas num contexto ainda maior que os servidores públicos são parte da solução do problema e não o problema, né? A gente deveria estar numa outra estruturação no nosso país para garantir com que a gente combatesse o vírus com a espírito, né, de guerra necessário, com reconversão industrial, proteção de equipamentos de proteção individual, produção em massa, reconversão da nossa indústria nacional, ampliação do Sistema Único de Saúde, novos concursos. Agora está na pauta, essa semana, o PL 922, que cria um monte de ataques aos servidores públicos, inclusive a possibilidade de contratos temporários em várias áreas. Eles começam no INSS, que eles mesmos desmontaram, mas, obviamente, já querem fazer aí uma devassa no serviço público, né? A gente sabe que a reforma administrativa também está numa gaveta. Deixa eu ver, alguém está perguntando aqui sobre aposentado e preocupado com a situação da Corsã. Bom, o PL 4162, né, foi um dos PLs mais mal redigidos que eu vi ao longo do meu pouco tempo de Câmara, mas a própria assessoria falou que foi, assim, uma das piores coisas em termos de redação mesmo, não só de conteúdo, porque de conteúdo ele é terrível, né? Mas com várias contradições em si, nós fizemos uma luta enorme para que ele não fosse aprovado. No final ele foi aprovado. Acho que não sei quem, o Leandro vai ler a lista dos que votaram a favor aí da bancada gaúcha, eu acho que é importante. Tu que vai ler? Então eu acho que o Arilson é importante que o Arilson leia, porque esse PL, na verdade, destrói completamente a política nacional de saneamento básico com uma destruição na prática das companhias estatais de água e esgoto. Primeiro, porque tem uma chantagem na prática para que essas companhias sejam privatizadas. Seja pelas medidas que eles prevêem,
seja por um sistema de metas que eles só impõem para os estados e municípios porque eles querem, né, e as empresas privadas não, tá? Eles só impõem para os estados e municípios, para as empresas privadas não. Porque eles querem, na prática, chantagear e obrigar os governos estaduais, muitos já querem, como é o caso do Eduardo Leite, né? Mas eles querem, na prática, acelerar essa política de privatização das companhias municipais e estaduais de água e esgoto, seja a Corsã, seja o DEMAI em Porto Alegre, que, na verdade, é uma lógica de mercantilizar tudo. A gente sabe que tem grandes companhias internacionais interessadas, né, na gestão da nossa água, como a gente também sabe que em todos os lugares que foi privatizado significou a piora da qualidade de serviços, o aumento da tarifa para os usuários e, óbvio, a precarização da condição dos trabalhadores. Não é à toa que mais de 100 lugares começaram a reestatizar as suas companhias de água e esgoto depois do processo de privatização. E depois de todo esse balanço histórico de vários países do mundo, o que a gente viu é que o Brasil não só não fez o balanço disso, como entrou, né, de cabeça nessa agenda ultraliberal. O Ricardo lembra o que aconteceu em Uruguaiana, exatamente isso, né? A piora da qualidade dos serviços, o aumento enorme das tarifas, a população, né, com muita dificuldade de receber os serviços, e foi um dos balanços. Talvez o nosso estado tenha sido um dos primeiros casos de Uruguaiana, né, no nosso estado, de mostrar como a privatização é nefasta ao serviço público e à qualidade de atendimento à população. Claro que agora é uma luta. A lei está aprovada, tem vários outros tópicos que eu vou deixar para os colegas falarem, porque eu já falei 11 minutos, mas ela não é automática. Então, a gente tem que fazer uma luta política aí no Estado para manter a Corsã pública estatal, para manter o DEMAI público estatal, para, de fato, garantir o patrimônio gaúcho e um pouco da nossa história. Também cumprimentar o colega Pompeu de Matos, né, que estava em reunião, acabou de entrar, eu não tinha visto quando ele entrou. Vou ficar à disposição aqui para as perguntas e deixar aí o tempo para que os nossos colegas também possam falar. E, de qualquer maneira, é um prazer estar aqui com vocês e contem sempre comigo aqui em Brasília. Acho que tu tá sem som, Arilson. A gente não tá te ouvindo. Arilson, também não te ouço. Nem eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Nada ainda, Arilson. Continua sem som, Arilson. Enquanto a gente vai ouvindo aí o Bongás, o Pompeu aí, se é que eles também estão nos ouvindo bem aí. Você nos ouve? Eu estou ouvindo. Estou te ouvindo. Estou ouvindo. Acho que agora ele caiu, né? Tá com jeito que tenha caído mesmo. Retornou. Continua sem som, Arilson. Sem som. Pompeu, testa teu som. Pompeu, tá ok? Bongás? Tudo bem, agora eu estou ouvindo, sim. Eu tô ouvindo vocês. Eu acho que até para nós não interromper, até pela sequência aqui da chegada aqui, o Pompeu, aí nós temos o Bongás, quem sabe a gente já vai ouvindo o Bongás aqui, enquanto o Arilson se acerta por lá, na sequência o Pompeu aí, depois a gente conversa, né, Edson, na parte mais pro final. Tudo bem? Pode ser, Bongás? Para mim Pode tá ser ótimo. agora, sim. Então eu quero te saudar, Leandro, saudar o Edson também. Tudo bem, Edson? Tá em São Paulo, Edson? Tudo certo? Estou em São Paulo. Tranquilo. Estou Isso, legal. no Guarujá, onde eu moro.
E, tá, a Melchiona também, que já fez sua fala, tudo bom, Fernanda? O Pompeu também, nossa saudação, o Arilson. Não, é que eu fico... primeiro assim, eu tenho que dar os parabéns ao Sindiágua, né? Eu acho que nós temos que ter orgulho do trabalho, aqui o Leandro e o Arilson, que acompanharam Brasília, vocês acompanharam toda a nossa luta para nós tentar seguramos em 2 momentos na Câmara dos Deputados, mas depois nós perdemos, infelizmente, né, na comissão. O Edson acompanhou de perto isso e vocês foram lutadores, guerreiros, né? Então, acho que isso é um tema importante. Então, temos que parabenizar sobre isso. Segundo lugar, vocês estão fazendo esse debate no momento certo. Porque é o seguinte, está todo mundo dizendo, Melchiona e Pompeu, eu tenho falado isso seguidamente, o mundo será diferente depois da pandemia. Vocês já decoraram essa frase, assim, todo mundo fala. Só que, com esse congresso lá em Brasília, o mundo não será diferente depois da pandemia, infelizmente. Eu acho que alguns aspectos de solidariedade, de compreensão sobre vários temas e tal, nós vamos conseguir até ter uma diferença. Mas nós não estamos conseguindo derrubar, por exemplo, a emenda constitucional 95, que congelou e tirou 22 bilhões da área da saúde, nós não estamos conseguindo nem agora derrubar. Ou seja, o Congresso não está sensível às questões mais estruturais do ponto de vista público, que é o que vocês estão debatendo. Uma Corsã, água, tratamento de esgoto, saneamento básico, públicos. Esse, para mim, está sendo a maior dificuldade. Não está mudando na cabeça das pessoas, os deputados. Outro dia eu vi o Rodrigo Maia dizendo o seguinte, eu tinha uma compreensão diferente do SUS. Eu achava, realmente, eu era mais pró-mercado. Né? Ele falou isso. Né? Ele era pró-mercado. Bom, o que significaria isso? Nesse momento, o Rodrigo Maia votar, acabar com a emenda constitucional 95. E no projeto específico que nós estamos debatendo, que é o 4162, que é o tema do novo marco regulatório, que agora está no Senado, e nós temos que lutar para que o Alcolumbre não leve à votação. O Edson talvez possa nos dar informações mais precisas ainda, mas eles querem levar à votação nesses dias de pandemia. Então, todo o nosso esforço para que ele não vá à votação. Então, a minha primeira parte, eu queria insistir nisso, né, que nós precisamos ter essa consciência de realmente ter um outro modelo, né, importante. E para o Rio Grande do Sul, eu quero aqui insistir que entre todos os temas, para mim, o mais importante, entre todas as alterações que vão acontecer, é que vai acabar com o subsídio cruzado entre os contribuintes, os que pagam o tema da água. O que significa isso? É bom a gente ser bem pedagógico sobre isso. Os editais que vão acontecer para a iniciativa privada entrar, vai ser nos principais municípios que vão dar lucro para essas empresas. Os outros municípios não vão conseguir participar, as empresas não vão ter interesse. Bom, nestes municípios, o povo paga a mesma conta de água hoje, que são deficitários, porque são superavitários os outros. E no subsídio cruzado, há uma tarifa igual, que é um direito elementar do cidadão de ter um pagamento igual, né, isonômico em relação à água, que é um bem para a sociedade. A partir desta votação, isto vai acabar. O exemplo talvez mais interessante é o do Tocantins, onde eles fizeram uma privatização, todos os municípios entraram, depois a empresa privada devolveu ao Estado as deficitárias, ficou com as superavitárias, e o resultado concreto dessa história é a seguinte: serviço em pior qualidade, uma desagregação, o Estado tem que voltar a entrar, o lucro para poucas, e o cidadão tem um serviço piorado e mais caro. Não é isso que nós queremos. Então, eu queria, esses 2 elementos na largada, falar disso para dizer o que a gente está lutando por um serviço público, com a presença do Estado, para que a pessoa possa ter qualidade, universalização, controle social, que é o tema fundamental, que é o nosso grande tema do saneamento em nível nacional. Arilson, já voltou?
Arilson, acho que não voltou. Então, na continuidade, Pompeu, se tiver ok aí, vamos já adiante aí, já com a manifestação aí para nossa live aí, Pompeu. Eu tô ok. Estão me ouvindo? Então, eu estou te ouvindo bem aqui. Pode ir embora. Mete ficha aí, como diz o gaúcho. Ok. Então, quero cumprimentar aí o Arilson, o Edson, o meu amigo Leandro, a cumprimentar todos vocês, a Melchiona, que já puxou a frente. As mulheres estão assim, né? Nessa pandemia, quem mais peleia são as mulheres. E eu vou dar uma prova disso. Quem mais enfrenta o bicho, quem mais o vírus, são os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. E na maioria desses profissionais são mulheres. Se não médicas, a imensa maioria são enfermeiras, auxiliares de enfermeiras e agentes de saúde. Eu diria assim, 90%. Então, que coisa impressionante. É uma guerra onde, para nós ganhar, as mulheres têm que pelear. E algumas estão morrendo, viu? Muitas estão morrendo. Então, nós temos que prestar muita atenção. Então, minha homenagem a ti, Melchiona, ao meu querido Elvino Bongás, a nossa parceria de disposição, de luta, de convicção, de postura, de compreensão e de visão de mundo. Nesse contexto, nós enfrentamos o projeto lá em Brasília, esse 4162, nós perdemos na briga, no tapa, na luta, não sem dizer o que nós pensávamos, o que nós achávamos, não sem falar, trancar o pé, reclamar, espernear, mas a verdade é que o governo atropelou. E por quê? Porque o tema interessa não em si ao governo, mas àqueles que se elegeram majoritariamente no governo, na Câmara e no Senado. Tem um olhar para a direita, um viés de direita, reacionária, retrógrada, enfim, de que o serviço público não presta, que o servidor público é dispensável, que professora, enfim, o que for público não presta. Então, essa visão, ela está impregnada, não se engane, na Câmara, no Senado e no próprio governo. Se eles não se entendem porque eles brigam entre eles, mas no fundo eles pensam a mesma coisa. Eles brigam no jeito de fazer a mesma coisa que eles querem que seja feito. E no caso da privatização, eu vou dar um exemplo. Nesse vídeo do presidente Bolsonaro, que vocês acompanharam, que agora veio para o mundo, olha o que disse o Paulo Guedes sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está prontinho para ser privatizado. Palavra do Guedes. Veio o Rubens Novaes, que é o presidente do meu Banco do Brasil, que eu sou funcionário do Banco do Brasil, ele diz assim, olha, esses caras do Tribunal de Contas não dá para aguentar. Essa gente só atrapalha, porque o Tribunal de Contas está exigindo o que é certo, o que é correto, a contabilidade, enfim, os dados, os números, os elementos, os fundamentos, o resultado financeiro, entendeu? E eles querem entregar o Banco do Brasil, falquejar o Banco do Brasil, vender em pedaços o Banco do Brasil, porque a lei e a jurisprudência diz que o banco não pode ser vendido, mas as subsidiárias do banco podem. Então, eles vendem todas as forças periféricas do banco e aí deixam o banco só, como uma árvore. Eles tiram os frutos, tiram as folhas, tiram os galhos, cortam a raiz e quer que o caule sobreviva. Não vai sobreviver, vai morrer. E estão fazendo isso com o Banco do Brasil. A água é a mesma linha de raciocínio e de pensamento. Por quê? Porque eles querem para o mercado. O que interessa ao mercado? Interessa ao mercado a água nos grandes municípios. E os pequenos municípios, como é que fica? Bom, é a resposta do Bolsonaro quando morreu 10 mil. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Nós não queremos que ele faça milagre. Nós queremos que ele ajude. Se não quiser ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Nessa aí, eles estão atrapalhando. Essa é a postura de atrapalhada. Via de consequência, eu dou um exemplo, Melchiona, me permite, Leandro. Sim. Lá em Uruguaiana. Vão ali no Barra do Quaraí para ver. Experimenta se eles pegam a água do Barra do Quaraí, até mesmo do Quaraí, que é uma cidade já mais ou menos. Eles querem Uruguaiana, eles querem São Gabriel, eles querem o Alegrete, eles querem Santo Ângelo, eles querem Ijuí, mas eles não querem Bozano. Eles não querem a cidade pequena, porque lá dá prejuízo. E a Corsã, na forma como ela está estabelecida, no seu estatuto, no seu regramento, no seu embasamento legal, ela é plural, porque ela tem uma tarifa cruzada, onde o grande compensa o pequeno.
e, via de regra, consequentemente, todos têm a mesma tarifa, embora num município tu possas ter lucro e no outro possa ter prejuízo. Um tu empata e outro tu paga a conta, mas no final tu fecha a conta. Não é, Nilson? Tu que voltou agora. Então, é essa a nossa preocupação. E é por isso que a gente tem que ter lado nessa hora. Agora, como é que tu vai despertar esse povo? Né? Nós precisamos de muita luta. É o papel do Sindiágua, é o nosso papel, é o meu papel. Eu acho assim que nós temos que ir para cima do Senado, a Câmara passou, eles atropelaram, nós ali conseguimos resistir o que pudemos, mas nesse momento de pandemia, nós temos aí um forte apelo, porque o mundo não será o mesmo, não será o que era. Nós haveremos de ter, bom gás, um mundo de bem-estar social. Não adianta uns terem tudo e outros terem nada. Não adianta a pessoa ter dinheiro no bolso, dinheiro na guaiaca, dinheiro no cofre e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão. E caixão não tem gaveta. Não adianta uns quererem tudo e outros ficarem sem nada. Essa discussão, ela começa a brotar na cabeça, esse questionamento na cabeça das pessoas. E nós temos que estimular esse debate. No mínimo, pare. No mínimo, pare. Água, não. Água é vida, água é saúde, e nós estamos numa pandemia onde nós temos três crises. Uma crise de saúde, né? Uma crise grave de saúde, uma crise, consequentemente, da economia, porque tem um efeito colateral, e uma crise política criada pelo governo. Então, pare, deixe essas coisas passarem, para que a gente possa discutir a água, que é minha, que é tua, que é nossa, que é do grande, que é do pequeno, que é do pobre, do rico. Ninguém vive sem água. E não pode ter dono a água. E o que eles querem é ser adonada a água, porque se adonando a água, ela vai valer, já vale, mas vai valer muito mais do que o petróleo. O petróleo vai passar, vai ter energias alternativas sobre a água. Então, ele é um bem muito mais valioso, muito mais expressivo, e o Brasil ainda tem água em abundância, em cima e embaixo, né? Na superfície e nos aquíferos. Nós temos água na Amazônia, temos águas no Brasil, mas essa água é um bem finito que começa a escassear. E os maus presságios começam a se apresentar de que um dia haverá guerra. Pela falta de água na terra, povos se levantarão. E é importante que as nações e o mundo inteiro se ajudem e a gente tome uma atitude e dê para a água atenção. E é isso que vocês estão fazendo, é isso que nós estamos fazendo junto, e é isso que nós temos que fazer. Agora, ó, rumo ao Senado. Ao menos, não é para derrotar, é para não permitir que seja votado no Senado. Aí eu diria assim, tem que pedir para alguns senadores, como é que fez o Painha aquela vez, quando foi para votar o salário mínimo, Bogás. Ele se atou lá dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara, lembra? Então, alguém vai ter que atar o pé, atar a mão, e se amordaçar lá, fazer algo, porque não dá para entregar a água assim, de graça, para eles. Essa é a nossa luta. Ok. Arilson, já na escuta aí? O Arilson continua sem som, e aí, para nós não interromper a nossa live aqui, Edson, só gostaria de... Está me ouvindo bem, Edson? Estou ouvindo, sim, okay? Leandro. Tá. Tô ouvindo. Eu só queria fazer uma introdução aqui rápida e dizer aí para quem está nos acompanhando em todo o Rio Grande do Sul, os colegas da área de saneamento, os servidores públicos, da relação que a gente tem de conhecimento aí com o Edson e nossos companheiros de saneamento aí na luta por todo o Brasil, né, Edson? E são mais de 30 anos aí, né, dessa luta que a gente vem caminhando junto, né, Edson? Então já virou aí uma referência para nós aí, com o Bongás, a Fernanda, com o Pompeu, e o pessoal que nos acompanha lá em Brasília. O Edson, para nós, está entre os 3 maiores conhecedores do saneamento do Brasil. Junto lá com o Montenegro, lá em Brasília, junto com o nosso grande amigo lá da Bahia. Agora me foge o nome dele aqui, Edson, me ajuda aí. Abelardo Oliveira. Exato. Então, Abelardo Oliveira. Então, para nós aqui no Rio Grande do Sul, professor Moraes, outro, perdão, já estava esquecendo, muito bem lembrado. Então, nós temos pessoas aí que são verdadeiras sumidades na questão da área de saneamento. E outra, é o pessoal que detém conhecimento técnico nisso tudo, na fala da Fernanda, na fala do Bongás, na fala do próprio Pompeu, a importância do saneamento. Então, para nós, Edson, mais uma vez, um grande abraço a ti aí, seja bem-vindo aí, e o nosso povo gosta de te ouvir, porque aí tu traz conhecimento, tu traz muita informação e traz luz para nós aí, os trabalhadores do saneamento, porque nós trabalhamos para fazer o bem no saneamento sem olhar a quem. Essa é a nossa linha de trabalho aí
dos servidores públicos da nossa Corsã, dos servidores de funcionamento em todo o Brasil. Obrigado, Leandro, pelas palavras. Quero agradecer o convite em nome da Federação Nacional dos Urbanitários e também em nome do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, cujo observatório eu tenho a honra de ser o secretário executivo. Quero cumprimentar o Arilson, a deputada Fernanda Melchiona, o deputado Pompeu e o deputado Bongazzi. Eu não posso perder a oportunidade de mandar uma mensagem para os internautas que nos assistem e que nos ouvem. Eu tive a honra e o prazer de, nos últimos 2 anos, semanalmente, de estar em Brasília lutando contra a aprovação da MP 844, da MP 868, depois do PL 3261 e depois do PL 4162, né? Todos, evidentemente, tratando do mesmo tema. E eu quero testemunhar o quão importante é e foi o apoio desses parlamentares que estão nessa bancada hoje e de uma série de outros parlamentares do PT, do PSOL, do PDT, do PSB, né? Enfim, isso nos deu muita esperança, né, de saber que no Congresso Nacional tem muitos parlamentares, homens e mulheres, que estão do lado do povo, que estão do lado certo da história. Então, eu queria deixar esse testemunho aqui, né, para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras que nos assistem. Eu acho que não dá para a gente conversar sobre o PL 4162 se a gente não localizar, do ponto de vista político, da onde se dá esse debate, né? Quer dizer, a ideia de avançar no processo de privatização do setor de saneamento no Brasil, ela não está dissociada de um projeto de governo que é um projeto de aniquilar com os serviços públicos, que é de aniquilar com o funcionalismo público, de acabar e de reduzir ao máximo o papel do Estado nas políticas públicas. Então, nós não estamos lutando só contra a privatização do saneamento, nós estamos lutando contra um projeto de país que é um projeto de país que não serve ao povo brasileiro, que é um projeto de país que aumenta a exclusão, aumenta a pobreza, né? E, ao mesmo tempo que faz isso, tenta fortalecer os agentes privados, as grandes corporações nacionais e internacionais. Então, eu acho que é nesse cenário que a gente tem que fazer o debate sobre o PL 4162. Eu quero, rapidamente, tentar explicar qual que é a origem desse projeto, né? Então, logo após o golpe, né, em que a presidenta Dilma sofreu o impeachment, o presidente Michel Temer, ele lançou aquele plano de parcerias e investimentos, o PPI. Um dos pontos colocados no programa de parcerias e investimentos era você avançar no processo de privatização de bancos, das empresas de saneamento, enfim, de tudo que fosse possível privatizar. No caso do saneamento, em particular, o governo designou o BNDES com recursos do banco, né, do Banco Nacional, que deveria ser desenvolvimento econômico e social, designou o banco a contratação
né, de consórcios para fazer a modelagem da privatização das companhias estaduais de saneamento. Isso tudo no bojo do ajuste fiscal dos estados, né, com uma forte influência aí da SEDAI do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ora, o que eles perceberam nesse processo? É que a privatização das companhias estaduais de saneamento não seria um passeio. E não seria um passeio porque a Lei 11.445 de 2007, que o PL 4162 quer mudar, e a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, traz no seu bojo, porque elas estão em vigor ainda, uma série de impedimentos para que isso ocorra, né? Então, poucos estados mantiveram a adesão ao PPI, nesse processo de privatização das companhias estaduais, né, porque viram que não daria certo. Então, o governo, vendo isso, ele, então, parte para um processo de alterar a lei e acabar com esses entraves jurídicos. Então, daí, né, na minha opinião, que surge a MP 844, depois a MP 868, até chegar no PL 4162. Bom, dito isso, é importante a gente constatar algumas coisas, né? A MP 844, ela é de 2018. Então, nós já estamos há 2 anos, quase 2 anos, o governo tentando aprovar a mudança da Lei Nacional de Saneamento, e nós, há 2 anos, resistindo contra isso, né? E se eles não conseguiram votar, isso não é normal na história do Congresso Nacional, você enterrar 2 medidas provisórias, a 844 e a 868, sem sequer ter sido votada. Isso se dá porque esse tema é um tema extremamente polêmico, não tem acordo, né, nas bancadas, entre os partidos, e não tem acordo entre as entidades de representação do setor. Uma única entidade que defende a mudança da lei na forma prevista no PL 4162 é a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Saneamento, que é a ABICOM. Ora, gente, nós não estamos lutando contra qualquer força. A ABICOM, que eu acabei de falar agora, né, ela representa interesses de grandes grupos nacionais e internacionais. Ela representa os interesses da BRK Ambiental, né, que é controlada por um fundo canadense chamado Brookfield. Ela representa os interesses da AGEA, né, que são todas empresas ligadas a grandes fundos especulativos internacionais, né? A AGEA é ligada a um fundo de Singapura. Eu estou falando isso para vocês verem o tamanho da nossa luta. É uma luta muito grande. Então, é mentira quando os defensores da privatização dizem que a ABICOM, que os privados estão interessados em levar saneamento ao povo pobre. Isso não é verdade, né? A verdade é que eles querem mesmo atender os interesses desses grandes grupos, né? Lucrar o máximo que puder, transferir esse dinheiro para suas matrizes fora do Brasil e deixar depois o povo e o saneamento à míngua, né? E concluindo essa primeira fala, eu acho, e aí eu queria dialogar com o deputado Pompeu, com o Bongato, com a Fernanda. Nós precisamos muito da ajuda de vocês, mesmo o projeto estando tramitando no Senado, nós precisamos da ajuda de vocês no sentido de, nesse momento, ajudar a gente a conversar com os senadores para que eles não permitam que o Senado paute esse projeto de lei. Nós fizemos uma carta dirigida a todos os senadores e a gente está pedindo uma coisa muito simples,
que seja suspensa a tramitação do projeto 4162, na linha do que disse o deputado Pompeu, nesse período de crise. Pelo menos isso, vamos esperar as coisas voltarem ao normal, que eu espero que voltem, e vamos retomar o debate sobre o projeto dessa extrema importância, de forma civilizada, com tranquilidade, né? Garantindo o debate da forma que tem que ser. É isso que nós estamos querendo. E eu quero dizer para vocês que o projeto não foi pautado a semana passada no Colégio de Líderes do Senado, porque nós temos feito uma grande pressão para que não seja. Mas toda semana, se a gente vacilar, eles vão pautar o projeto no Colégio de Líderes e vão levar para o plenário. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar nessa lógica. A última coisa, para quem não sabe, o PL 4162, ele tramitou, está tramitando na Comissão de Meio Ambiente do Senado, cujo relator, que já preparou seu relatório, é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O relatório dele já está pronto, né? E aqui uma curiosidade, o senador Alessandro Vieira, que é senador por Sergipe, ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês sabiam disso. E o presidente da Comissão de Meio Ambiente é o Fabiano Contarato. E aí eu queria pedir uma outra ajuda de vocês. Nós estamos tentando, já há várias semanas, uma audiência virtual, evidentemente, com o deputado Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que preside a Comissão de Meio Ambiente, para que a gente dialogue com ele sobre a necessidade de receber o apoio dele também, no sentido de impedir que a votação desse projeto aconteça nesse momento. Eu vou parar por aqui, e evidentemente tenho mais coisas para falar sobre o estrago que esse projeto vai trazer para o povo brasileiro, caso ele seja aprovado, mas eu acho que agora a gente podia continuar ouvindo os debatedores aí. Muito obrigado. Arilson, conseguiu? Está com som, Arilson? Alô? Arilson, então, como o Arilson lá não está conseguindo entrar no ar aí, eu queria aproveitar, então, nessa linha do debate, né, a gente vem aqui lendo algumas manifestações e teria tanto assunto, uma live dessa teria que levar um dia inteiro, né, Edson? Com o Bongás, com o Pompeu, com a Fernanda, a experiência que a gente vai adquirindo, né? Entrou um barulho meio danado aí. E uma coisa, por exemplo, do nosso amigo Arnaldo Dutra, ex-presidente da Corsã, lembra duas situações ali. A questão que tem 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm água, não têm saneamento no mundo. E onde é que acontece isso? É nas periferias, é no lado mais pobre, mais humilde das cidades, das grandes cidades, que dirá das pequenas cidades. Por outro lado, ele lembra também a questão dos aquíferos, e a grande maioria da população não se dá conta, não acompanha por ser leigo no assunto. A grande maioria pensa o quê? A gente paga uma taxa d'água e quer água em casa 24 horas por dia, correto? É um direito, porque não existe um bem maior para a humanidade que a questão da nossa água. Então, bem lembrado aí para o nosso grande amigo, um abraço ao nosso grande ex-presidente da Corsã, Arnaldo Dutra. Mas eu quero chamar a atenção aqui, o Pompeu, Fernanda e o Bongás, Edson, de que o que assusta a gente é que um tema de tamanha relevância, que é a questão do saneamento no país e no mundo. Arilson, está vindo a tua voz aí agora. Melhorou. É que os pequenos municípios no país inteiro não estão se movimentando para defender. Isso que tu colocou aí, Pompeu, da questão do cruzado, que subsídio cruzado, perdão, é de tamanha relevância. Só para dar um exemplo para todos que estão nos acompanhando aqui do Rio Grande do Sul, são 497 municípios no nosso estado.
talvez dê 45 a 50 que sejam superavitários, Pompeu. E o resto vai fazer o quê com o saneamento? Esse é o grande problema. Por isso nós estamos no contato direto do Sindiágua com a FAMURS, tentando envolver a FAMURS. Não queremos saber a bandeira partidária dos prefeitos, dos 497 prefeitos dos municípios gaúchos. Nós queremos saber que eles saiam em defesa, não do Sindiágua, não do servidor da Corsã, mas que saiam em defesa da população gaúcha, que é abastecida, a grande maioria, por serviço público. Alguns municipais, mas a grande maioria está dentro da própria Corsã. Então, a Corsã, quando foi criada lá no dia 21 de dezembro de 1965 e passou a operar em 28 de março de 66, ela traz no seu bojo, no seu estatuto, o quê, gente? Ela tem ali uma obrigação estatutária de ter um serviço social. A Corsã não foi construída, não foi concebida para dar lucro, para fazer saneamento, é empregar um serviço público, saúde preventiva. É essa questão que está em jogo. Em acontecendo a aprovação do projeto 4162, que já aconteceu no Congresso lá, e agora, e a votação está no Senado, se consolidar essa situação, estaremos consolidando em torno de 5.700 municípios no Brasil, quantos vão ser superavitários e quantos vão estar condenados a não ter saneamento. E a gente vê o absurdo, a aberração de retirada da essencialidade do serviço das companhias de saneamento, da produção de água, e manter, por exemplo, o Instituto de Beleza. Não existe Instituto de Beleza sem água para fazer higiene. Vamos começar por aí? Então, os verdadeiros absurdos estão sendo dados dia após dia, hora após hora. E é nesse sentido que o Sindiágua trabalha há tantos anos, e eu me sinto à vontade, as pessoas que conhecem a gente, né? São quase 45 anos que eu estou dentro da Corsã. Há 35 a gente construiu esse Sindiágua para fazer essa luta do saneamento. E a frase para nós que vale aqui é que água é um bem de todos e não pode ter dono, em hipótese alguma. E a gente carrega aqui, Bongás, Pompeu, Fernanda, os deputados federais. Eu fiz uma cobrança muito forte lá em Brasília, numa das reuniões que a gente fez lá na CLP, de que nós, hoje, somos refém do que está acontecendo nas privatizações, aí, enquanto se reverte as privatizações no mundo inteiro para remunicipalizar ou reestatizar, aqui no Brasil é o último tiro dos privatistas para tentar privatizar o saneamento, e casualmente um dos locais que tem mais água no mundo, é de que nós não fizemos nem a nível federal, nem a nível estadual. Essa é uma luta que eu carrego comigo e vou continuar enquanto a gente puder lutar. É de que saneamento seja política de Estado e não de gestão de governo, Pompeu, Fernanda e Bongás. Porque se for política de Estado, não interessa a bandeira partidária ou o partido de plantão que vai estar no governo, ele vai ter que cumprir. É saúde pública, é saúde preventiva. Não adianta dar discurso dizer que para cada $1 aplicado no saneamento se economiza 4, se não se faz nada disso. É isso que está em jogo. Ou seja, o governo também não se ajuda. E nós, partido de centro-esquerda, de centro, de esquerda, quando estivemos no poder, não tivemos a capacidade, uma crítica construtiva, de fazer isso no momento oportuno. E agora nós vamos ter que lutar para manter o máximo de saneamento possível, para que amanhã ou depois, se Deus quiser, o povo vai ter que acordar. Se ele quer viver, ele vai ter que acordar, não pode ficar refém de empresas estatais que privatizam água, para que a gente possa consolidar essas situações dos serviços estratégicos dentro do país, que é a questão da energia elétrica, que é a questão do saneamento, é a questão aí do petróleo, que aí vai vir questões alternativas hoje, e a água não tem. Até na energia nós temos uma série de alternativas hoje, mas na água não tem nenhuma que substitua a água. Por isso que a gente defende isso aqui de unhas e dentes, gente. Nós temos que lutar, tem que haver uma união, independente de cor partidária, de central sindical, seja o que for, mas que se estabeleça a defesa do bem maior da humanidade, que é a nossa água. Arilson, se estiver me ouvindo e tu não me cortar, a gente vai até a madrugada. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo. Tranquilo, okay, agora, finalmente. Tranquilo. Estamos com uma montoeira de gente é bom. Estamos com bastante ouvintes aí na nossa live
e os recados não param. Eu coloquei alguns aqui enquanto eu estava tentando acessar por notebook, pelo computador, e agora estamos no velho e bom celular, né, tia? Temos computador, enfim. Mas vamos lá. Pessoal, assim, ó, tem o pessoal do SANEP de Pelotas que está nos ouvindo, que está na nossa live, e também dizer que o 4261 atinge em cheio as companhias municipais de saneamento. SANEP Pelotas, a São Leopoldo, a Comusa em Novo Hamburgo, o DAI em Santana do Livramento, que tem uma curiosidade, Santana do Livramento nós temos, está escrito na entrada da cidade, a melhor água do mundo, e é por isso que eles queriam privatizar o aquífero Guarani, porque lá eles furam 1,5 metro, 2 metros, eles têm água em abundância, então lá o interesse é muito grande. Então, o pessoal de Santana do Livramento também estamos trabalhando em cima da defesa do DAI, da EB, de Bagé também, e Bagé. Então, nós temos uma série de companhias estaduais e companhias municipais, aliás, estaduais é a Corsã, no caso, municipais que estão nos ouvindo, nos prestigiando aqui e aprendendo conosco, com o Edson, com o deputado Pompeu, com a deputada Fernanda, o deputado Elvino Bongás, que estiveram lá em Brasília fazendo essa luta incansável. Não dá para nem dizer... Assim, ó, quando a gente vai falar do trabalho dos deputados, as pessoas às vezes não acreditam, mas é um trabalho incansável. Eu participei de muitas caminhadas lá por dentro daquele congresso, aquele negócio é grande, e esse pessoal foi lutador, batalhador, esteve conosco, e por isso hoje, Leandro e demais debatedores, teve uma pergunta, numa das nossas publicações, mas só deputados de esquerda... Onde que tem o equilíbrio? Poxa, peraí, me dá um de direita que vota conosco, que vota favorável ao servidor público, que vota favorável ao trabalhador, que vota favorável à água, ele estará aqui. Nós temos essa linha. Então, eu comecei dizendo, não sei se o Pompeu já estava aí, que a privatização da água é um crime. É um crime contra a população brasileira, é um crime contra a população gaúcha, é um crime contra os municípios. É um crime contra a pessoa carente. E vou dizer assim, ó, eu não vou ter nenhum receio de dizer quem votou contra o povo. Se é privatizar a água é um crime, então eu vou aqui, ó, dizer rapidamente, quem votou contra nós lá em Brasília, quem votou favorável à privatização, quem votou favorável a esse crime. Eu vou listar aqui rapidamente os deputados gaúchos, representantes talvez de muitos que estão nos ouvindo, que votaram contra esse crime contra a população gaúcha. Afonso Ram, Daniel Zedrick, Darcísio Perondi, não era de se esperar outra coisa, Cherini, Giovanni Feltz, Jerônimo Gergen, Marcelo Brum, Marcel Van Hatten, Lisiane Bayer, Lucas Redecker, Marcelo Moraes, Márcio Biolk, Santini, Pedro Westphalen, Nereu Crispim, Marlon Santos, Carlos Gomes, Bibo Nunes. Eu não sei se eu já disse ao Alceu Moreira, mas o Alceu Moreira também fez. Essa gente não sabe, aliás, ele sabe o que fizer, porque ele tem outras coisas que acontecem lá no Congresso Nacional, que a gente vê acontecer. Então, eu digo, engraçado, a gente fica revoltado, né, Leandro, que a gente está ali trabalhando com a população, nós também somos usuários de água, e esses canalhas, por minha conta, vão lá e votam contra o povo do Rio Grande do Sul e também contra o povo brasileiro. É isso que nós temos que dizer. Para vocês terem uma ideia, a Lisiane Bayer, à tarde, esteve na reunião conosco, garantiu o voto com nós, mas como ela é da bancada da Bíblia, a bancada da Bíblia fechou com o Bolsonaro, o que fizeram? Votou contra. Aquilo que ela disse para nós de tarde, estarei votando contra a privatização da água. De noite, foi lá e votou favorável. Enfim, desculpe aí o desabafo, e quero dizer assim, ó, muito obrigado a todos e todas que estão aqui na nossa live, que estão mandando recados, que depois a gente vai olhar um por um e responder. E eu vou voltar aí com vocês, porque as pessoas não querem nos ouvir, quero ouvir os deputados, quero ouvir o Edson, enfim. Não sei se começamos novamente com a Fernanda, fizemos uma rodada de novo e segue aí cada um falando sobre essa questão de tirar a água como essencial. Isso foi absolutamente... Uma das obras, além da obra do vídeo que saiu essa semana, outra obra do presidente
Bolsonaro foi tirar a água como serviço essencial. Ou seja, a água não precisa. Nesse momento de pandemia, estão tudo louco, só pode ser isso, pode ser que a pandemia acertou o único neurônio que eles tinham para fazer esse tipo de coisa. Eu quero agradecer, então, o convite, a Wilson, faz a volta de novo, né? Quero me despedir de vocês, que eu tenho um compromisso agora às 8, mas só fazer alguns comentários. Primeiro, parabenizar o Sindiáguas, né? Eu já tinha parabenizado pessoalmente o Leandro quando ele me ligou, e como eu disse, foi uma das primeiras, né, sindicatos que nos procurou para fazer essa luta aqui o ano passado, antes da votação. Nos encontramos aí em Porto Alegre, na época. Agradecer o Arilson, o Edson, os colegas Pompeu e Elvino, e dizer que contem conosco aqui em Brasília. Tem algumas sugestões com relação ao 4162, né, porque foi esse que foi votado na Câmara, então agora tem que ser votado no Senado, e obviamente não tem nada a ver com o combate. Pede para a mãe fazer um vinho para o pai. O Edson fez algumas propostas aí de mobilização e de luta. Nós não temos senadores, né, Edson? Mas o que vocês acharem necessário, talvez eu, Pompeu e Elvino pedir uma reunião com contrato junto com os sindicatos, né, em nome de nós três, pedir que ele nos receba para conversar sobre essa questão do saneamento. Eu acho que poderia ajudar a sensibilizar o Fabiano Contarato, né, que é um senador da rede, que já teve com a gente em várias lutas, né, a também começar esse debate coletivamente. Acho que pode ser um bom encaminhamento. Depois que terminar a live, eu peço que vocês me digam, o Elvino e o Pompeu, o Leandro, me escreve para dar o feedback. Contem comigo, né, tanto na reunião, para pedi-la, para ajudar a fazer essa luta para que o PL não seja aprovado. Eu não quero que seja nunca, né, mas que agora a gente tenha o debate do Covid-19, que não teve audiência pública, que não teve participação popular, que não tem nada a ver com prioridade, que prioridade é o SUS, é profissional de saúde, é salvar vidas e não precarizar vidas, né? Seja da população que precisa da água pública, né, ou com tarifas mais baratas, com uma lógica que não é uma lógica do lucro, ou os trabalhadores, né? E por falar em trabalhadores, nós temos vários trabalhadores da Corsã que nos acompanhando. Eu vi as várias mensagens das mais variadas cidades do Rio Grande do Sul. Quero deixar um abraço para todos e com o nosso compromisso de seguir na luta, né? De seguir na luta em defesa do serviço público, em defesa dos servidores públicos e contra essa cantilena enfadonha, né? É uma cantilena enfadonha, então eles querem dizer que a culpa dos males do Brasil é os servidores públicos, para explicar por que os ricos ficaram mais ricos na crise econômica. Hoje o Brasil tem mais bilionários do que tinha em 2014, são justamente os amigos do rei, né? Tem 20 bilionários a mais, são 206 pessoas que têm 1 trilhão e 200 bilhões de renda. O Brasil tem 6 bilionários que têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros, mas para não taxar os grandes, para não taxar os bancos, para não suspender o pagamento da dívida, eles tentam mentir para o povo que a culpa é o serviço público, que a gente sabe está com o salário arrochado, com o salário parcelado, com a precarização pegando na porta, porque falta concurso público, e eles seguem mentindo para o povo de maneira descarada. Então, a luta segue em defesa, né, dos nossos equipamentos, dos nossos serviços. Eu não sei se foi o Pompeu que falou, né, da frase, ou foi o Elvino, que o mundo não vai ser mais o mesmo, que muito se repete por aí depois do Covid, porque, claro, uma pandemia brutal. Acho que foi o Elvino, né? Uma pandemia brutal, e, enfim, até a questão da socialização, né, a gente está mudando, embora a prioridade 0 para mim no Brasil é combater o Covid, e a 01 é combater o Bolsonaro, porque ele é o melhor amigo do vírus aqui no Brasil, né, ele atrapalha o que a gente precisa fazer nesse momento que a gente precisava liderar o Brasil, enfim, mas mesmo para que o mundo seja outro depois para melhor, vai depender da nossa luta, né? Vai depender da luta dos servidores, vai depender se a solidariedade vai vencer a barbárie, vai depender de como a gente vai fazer para enfrentar esses temas tão difíceis. E o Luciano está dizendo que a água é fundamental, também acho. Leandro falou muito bem sobre o tema das periferias, de como a água é essencial, de como a ausência da água potável lá atrapalha o combate. E, claro, um salve para a Alice do DEMAI de Porto Alegre, que também está na berlinda do Neoliberal Marquesan. Conta com a gente, Alice, nessa luta em defesa do DEMAI público. Um beijo para todos, foi um prazer enorme ter estado com vocês. Obrigado. Nós que agradecemos, deputada, e conte sempre com o Sindiágua aí, e vamos à luta. É isso aí.
Pompeu. Melchiona. Parabéns, Melchiona. Um abraço. Pompeu de Matos. Pode ser, tu apostas. Bem, primeiramente, então, agradecer aí, Edson, Arilson e o Leandro, a todos vocês, pela oportunidade de nós fazermos essa interlocução aí juntamente com a Melchiona e o Bom Gás. Na verdade, é importante que a gente comece dizendo que tudo na vida tem lado. Até a bola que é redonda tem dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. E as pessoas, às vezes, não compreendem isso. E a política também tem lado. Isso que o Arilson falou, os colegas deputados em Brasília são deputados, têm seu valor, têm sua expressão, são pessoas inteligentes, têm formação, têm experiência, têm um monte de virtudes, mas eles também têm lado. Então, tu não pode te enganar com ele, até porque ele, via de regra, também não te engana. O deputado tem lado e ele diz o lado na hora que vota. Só que as pessoas, apesar do deputado votar contra ela continua votando no deputado, por causa da desgraça da tal de política ideológica. Não olha a razão de ser. O cara não vota em ti e tu vota nele. Tu dá uma procuração para ele, ele usa a procuração contra ti e tu renova a procuração para ele. Tem deputados que acendem duas velas. Uma vela para Deus e outra para o diabo. A de Deus eles apagam e do diabo deixam queimando. E continuam lá sendo. Então, a gente tem que ter lá, tem que ter posição. E isso tem um custo, tem um significado, mas tem uma razão de ser, a minha convicção. Eu não engano ninguém. Eu tenho o meu lado, tenho a minha posição, tem pessoas que não aceitam o lado que eu me posiciono, mas as pessoas que sabem do lado que eu me posiciono me compreendem. Até porque a gente tem um jogo democrático, transparente. E isso só é possível participando, vendo. E é o que o nosso Sindiago está fazendo de forma muito ampla. Nós temos que saber quem é quem. Quem está de que lado. Chega de nós nos enganarmos. Chega de mentir para nós mesmos. E tem gente que mente para si e acredita na mentira que se mentiu. Bota mentiroso e bota bobo. Mentiroso porque mente e bobo porque acredita. Então nós temos que acabar com essa pantomima. Aliás, nós estamos vivendo um drama sobre a questão da saúde, que é um drama triplo, né? Que é a saúde, que é a economia e que é a política. A saúde é o coronavírus que trouxe o drama para cá. A economia é um reflexo da questão da saúde. E a política é por conta dessa cabeça atrasada, louca, maluca, esquizofrênica do Bolsonaro. A esquizofrênia. Até porque, nos outros países do mundo, os líderes, os primeiros ministros, enfim, os presidentes, até no começo demoraram para entender o vírus. E depois, quando o vírus começou a mostrar o seu poder, a letalidade, eles reviram os protocolos, reviram os pensamentos, mudaram de posição. Errar é humano. Agora, permanecer no erro é burrice. O único líder no mundo que não mudou de posição, até o Trump mudou. Ao ponto que o Trump trancou a fronteira dos Estados Unidos para o Brasil hoje, ontem. Até o Trump mudou. O único que não mudou é o Bolsonaro. É uma gripezinha, briga com a Câmara, briga com o Senado, briga com esse, briga com aquele, briga com o STF, briga com a imprensa, com a OAB, briga com o ministro dele, pega um outro ministro, briga também, briga com o partido dele, briga com o mundo. E nós ficamos à mercê de uma pessoa com essas condições que nem para enfrentar um vírus tem capacidade. A briga não é entre nós humanos, é entre nós humanos e o vírus, e um alienígena. E isso eu não entendo. Então, nesta hora, nós vamos colocar em discussão aquilo que para nós é crucial, que é a água. Eu diria assim, na vida, a coisa mais relevante da vida é a vida. Não tem nada mais importante que a vida. E a vida tem alguns acessórios, que é a saúde, que é a economia, né? E não tem saúde sem água, e não tem economia sem água. Ou seja, a água é o bem primeiro depois da vida. Não há vida sem água. Tanto que em qualquer planeta do mundo, a primeira coisa que procura, o que é? Água. Água. E nós estamos brincando com a água que nós temos, vamos entregar para os ricos para nos explorarem? Não, de jeito nenhum. Eu fico aqui me inspirando no Brizola velho. O que diria o Brizola se vivo tivesse e aqui chegasse vendo o que está acontecendo? Então a gente tem que trancar o pé nessa hora,
ter lado, assumir o nosso papel, desempenhar a nossa missão, podem contar conosco e nós temos que engrossar. Agora, eu já conversei com a bancada do PDT no Senado, com o Everton, conversei lá com o Cid Gomes. Nós, Bom Gás, temos que fazer uma atitude lá. Nós temos que ter uma atitude proativa. O contar voto não dá mais, viu? Contar voto não dá mais. Porque se contar os votos é deles. Nós não temos que contar voto nessa hora. Nós temos que resistir. Nós temos que fazer um enfrentamento. Um contraponto. Não pode ser nada dentro da normalidade. Tem que ser, eu diria assim, que tem que se inspirar no caudilho velho. Alguém tem que fazer algo diferente lá para que não aconteça essa votação. Não agora na pandemia. Depois nós podemos discutir. Mas agora, sem discutir, colocar corda no pescoço, a guilhotina no pescoço do povo, assim, dessa maneira, não, de jeito nenhum. Então, essa a minha manifestação, essa a minha posição. Boa luta. Tenho certeza que o Sindiágua, vocês, a base que está escutando, acompanhando, a nossa Corsã, a nossa lendária Corsã, a respeitada Corsã, a Corsã que oferece qualidade. Se não tivesse a Corsã no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos a água que temos, não teríamos o desenvolvimento, o progresso. Se não tivesse água com qualidade, nós não chegaríamos onde chegamos. E agora queremos matar aquela que deu para nós a água com dignidade? Que isso? Estão brincando com coisa séria. Por isso que a gente tem lado e nós estamos ao lado aí da luta do Sindiágua, em favor da Corsã, em favor das empresas municipais, todas elas, ali em Novo Hamburgo, ali em São Leopoldo, lá no Daí em Bagé, lá em Uruguaiana, enfim, em Caxias, em cada uma das cidades que tem a água como empresa municipal, mas especialmente as empresas estaduais que têm um tamanho maior. Vamos resistir, insistir, persistir, se necessário teimar, mas nós não podemos recuar 1 milímetro da nossa luta. Um abraço a vocês, parabéns pela manifestação de cada um, muito obrigado. Atenção aí de vocês e também dos nossos que estão nos assistindo, para esse comentário: Corsã isentando durante a pandemia 41.700 famílias. Isto é usuário de tarifa social no Estado. Onde é que uma empresa privada faria isso? Em lugar nenhum no mundo, porque eles querem o lucro. E uma companhia estadual, e tanto a estadual quanto as municipais, elas têm o dever de ser um ente que promove saúde, um ente que promove como é que eu vou dizer assim, a integração social, enfim, tudo pelo social. Muito obrigado, Ana Lúcia, por esse comentário que é bastante importante. Também vamos informando aqui que tanto o site da CUT, da FNU, também estão fazendo a retransmissão da nossa live, e um abraço para o presidente da CUT, Amarildo Centi, que também está, sei lá, é italiano, então eu tenho que inventar algumas coisas. Bom Gás eu sei que é alemão, eu sou 20, né? Enfim, Pompeu de Matos é mais fácil, mas enfim, vamos lá. Obrigado pela audiência, por estar acompanhando essa nossa live. Pompeu de Matos, um grande abraço, muito obrigado. Eu quero te agradecer também pela luta que você fez em Brasília, e agora também temos que divulgar quem votou por nós, né? Afonso Mota votou por nós, Pompeu está aqui, tem lado, e ele já disse isso, está aqui. Elvino Bom Gás, também um batalhador. O Darley votou conosco, surpreende, mas o Darley votou conosco. Fernanda Melchiona, que também esteve aqui, fez bastante trabalho para nós lá em Brasília. Henrique Fontana, Marcon e a Maria do Rosário, que são os que votaram conosco, votaram contra esse projeto absurdo que é da privatização da água. Deputado Bom Gás, alguns comentários aí, a sua palavra. Não, é muita coisa. Saudar mais uma vez o Pompeu, Melchiona, Arilson, 20, né? Leandro, Edson. Eu tenho 4 pontos assim que eu acho que são importantes. Primeiro, o que foi dito aqui: esqueçam tarifa social se houver privatização. Não terá. Eu acho que nós temos que começar a falar assim: não terá tarifa social. Porque em nenhum lugar onde houve a privatização, teve. O segundo tema da privatização é mentira. É bom que a gente diga isso. Que vai
melhorar do ponto de vista de baixar o pagamento da tarifa, que essa é uma propaganda mentirosa que a Abicom, viu, Edson? Eles colocam isso, né, que vai ter o atendimento, precisa colocar, eles mostram aquele negócio, um esgoto correndo ao céu aberto, uma casa sem água, eles fazem propaganda em cima disso, como se houvesse a privatização, Pompeu, eles resolveriam esse caso, é mentira. Então nós temos que dizer, não tem tarifa social, é mentira que vão levar água, é mentira que vão fazer o tratamento do esgoto, e é mentira que o custo vai baixar, porque o tema de Uruguaiana, que nós levamos para Brasília, esse aspecto do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, por que em Uruguaiana estão pedindo a Corsã de volta, hein, Leandro e Arilson? Não é isso que está acontecendo? Estão pedindo a Corsã de volta, denúncia de corrupção, porque atrás disso tem interesse, sim, de grandes empresas, ou de fundos, como foi dito, fundos financeiros, ou da Nestlé, ou da Coca-Cola, ou de outros grupos que se alimentam para comercializar em cima das nossas grandes riquezas aqui, que no norte é o Terra do Chão, aqui que é nosso aquífero Guarani, ou tantas outras águas que são consideradas por todos nós como bem da humanidade. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que nós precisamos insistir, do projeto que está atrás e das mentiras que são ditas. Segundo tema, nós ampliamos, eu estava lendo uma exposição do Abelardo outro dia, ele teve um dado que de investimentos de 98 a 2007, tinha 32 bilhões de investimentos. E depois de 2008 até 2017, tinha 96 bilhões de investimentos públicos. 3 vezes mais. E nesse tempo nós tínhamos Ministério das Cidades, nós tínhamos PAC, nós tínhamos um programa de água para todos, nós tínhamos o Plano Nacional, o Plano SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento, tá? Então, teve uma presença pública, né? Então, acho que isso é importante. Falta levar água para muita gente, falta tratar esgoto, falta e muito. Mas quem é que vai fazer? E quem fez o que está feito, já foi realizado? O órgão público. Então, acho que esse é o tema fundamental que a gente tem que montar essas mentiras e mostrar que quem investiu é o órgão público. Terceiro, sobre a pressão. Vocês leram os nomes dos deputados, né? O Pompeu já fez a referência também, agora com os senadores. Nós temos 3 senadores do Rio Grande do Sul. Um dos 3 votos, eu já sei. Alice. É o Paim que vai votar, nós temos certeza disso, que vai votar contra o 4162. Vai votar contra, vai votar que nem nós votamos na Câmara dos Deputados. Só que nós temos mais 2 senadores do Rio Grande do Sul. Todos conhecem, Lazier Martins e Luiz Carlos Heinz. Então, nós precisamos, no Rio Grande do Sul, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, e é importante, o Leandro levantou isso antes, Leandro, as nossas prefeituras do interior vai desaparecer, não vai ter. Em Bozano, viu, o Pompeu falou do lado de Juíta, em Bozano. Eu posso falar aqui, Porto Veracruz, Porto Lucena, entende? Alecrim, esses municípios todos, não vai ter Corsã, eles não vão fazer o edital e depois a Corsã vai ter que manter lá. Vai manter de que jeito? Aí vai ter que cobrar caro, ou faz um serviço ruim. Então a consequência da privatização é encarecer ou serviço ruim. Bom, eu quero custos mais módicos e qualidade. Essa é a diferença. Então, acho que esse é um tema fundamental que nós temos que fazer. Então, já quero antecipar aqui, já falei com o Paim vai votar conosco, temos que saber como é que o Lazier e o Heinz vai votar. Então, esse é um movimento, o Rio Grande do Sul tem que fazer esse debate. O que ele quer dos seus senadores? Né? Eu quero que os 2 também votem conosco em defesa da água. Nós temos que levar essa pressão para que chegue lá. E sobre o tema das nossas próximas atividades, e vocês sabem que nós podem contar conosco, tanto Pompeu, Melchiona, eu, todos nós que votamos já juntos, vamos sim, eu vou falar amanhã com o líder, com o Enio Berri, que é nosso líder agora, Edson, tá? Por causa das articulações. Agora fica muito difícil, a gente está votando virtualmente e não está lá presencialmente, mas a gente fala com a nossa liderança para poder ajudar nessa articulação para falar com o Cantarato, para ter outras articulações com o Senado. Eu falei hoje, o Jacques Wagner, por exemplo, é o nosso grande líder agora, lá que foi nosso governador da Bahia, ele também está falando, né, com o Otto e tantos outros senadores, me deram informe hoje já sobre isso, mas a gente vai ficar monitorando, e se vocês precisarem, viu, Edson, Arilson e Leandro,
que ajude a abrir portas, vamos dizer assim, no sentido de contato, falem conosco. A nossa tarefa, né, Pompeu, é estar aqui para ajudar, e nós estamos aqui para fazer isso. E para encerrar, pessoal, não tem como nós não falar da frase do Ricardo Salles, na tal da fatídica reunião, que parecia mais show de horrores, ou organização criminosa, menos reunião de ministros, que representa o Estado brasileiro. Mas o Ricardo Salles, naquela pérola, ele disse o seguinte: vamos aproveitar, vamos pegar a caneta, decreto, vamos fazer instrução normativa, vamos fazer tudo que nós puder fazer, que não dá para contar com o Congresso. Congresso, né, não dá para contar. E já que a imprensa só fala da pandemia, eles não estão, e daí, com os mortos e com a pandemia, né, nós vamos aproveitar, passar a boiada. Tia, que farra, né? Passar a boiada. O que é passar a boiada? É destruir a Amazônia, é legalizar as grilagens, é fazer as privatizações. Vocês imaginem a água. Hoje já qual é o problema? Imagina se nós não tivermos mais Amazônia. Imagina se nós tivermos mais desequilíbrios ambientais climatológicos. Imagina se nós tivermos cada vez mais mineradoras explorando, como foi o caso lá de Brumadinho. Enfim, toda vez que nós tivermos mais venenos, que esse é o projeto, né, que o governo está aprovando veneno cada semana, que são proibidos em outros países, imagina se hoje a água já é tão importante. Você imagina depois que passou a boiada. Depois que passou a boiada. Quanto mais ainda nós vamos precisar desse bem essencial que é a água. Então, todas as preocupações, todas as antenas ligadas, todas as mobilizações possíveis para que a gente possa segurar para que o 4162 não passe no Senado. É fundamental essa luta e, portanto, solidariedade, parabéns a vocês e lutemos juntos, porque eles destroem o serviço público, enfraquecem os servidores, pagam parcelado, judiam do servidor, para depois dizer que o público não presta, né? Então, eles jogam e depois criminalizam o serviço público. Então, isso é muito bem planejado de forma maquiavélica, né? E eles representam exatamente esse projeto do mal contra o projeto do bem que nós temos que defender. Um abraço grande, contem sempre conosco. Antes do Edson, aí, o Jusemar Leal... Deixa eu só dar um abraço para o Adão Roque. Claro. Perfeito, pode falar. Oi, não, eu só queria deixar um abraço para o Adão Roque. Olha, tanta gente mandando mensagem, gente conhecida minha aqui, do Bom Gás, amigos, parceiros, o Adão Roque lá de Santa Rosa, ele vive me buzinando no ouvido, é um querido lá da Corsã, do Sindiago, enfim, é alguém que defende a Corsã com unhas e dentes, e ele fica me buzinando, ele mandou um recado ali para mim, eu tinha que dizer esse aqui no ar para vocês, Adão Roque, ó, eu abraço, parabéns aí a todos, parabéns pela live, e parabéns que estão, ó, vivo, aceso, e é assim que a gente vai fazer a diferença. Parabéns aí, Bom Gás, também. Muito obrigado, viu? Valeu, Pompeu. Valeu, Pompeu. Antes de passar para o Edson ali, o Jusemar Leal pergunta quando vota. Bom, Edson, acho que essa aí picou para ti aí responder. Só que a Alice Iron faz um comentário também bastante interessante. Ela diz o seguinte: o reinvestimento, para onde é que vai o dinheiro da empresa privada quando ela cobra a tarifa de água? Vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para qualquer lugar deste mundo. Agora, o dinheiro da Corsã fica onde? Fica na Corsã, primeiramente dentro dela, e segundamente pelo Caixa Único, ele é redistribuído no estado do Rio Grande do Sul, e assim com todas as empresas estaduais. E antes de passar para o Edson, eu tenho que fazer uma presa em casa, né? Te agradecer à família por sempre ter me apoiado nessa luta, meus filhos, Natália e Vitor, e também minha esposa Cristina. Um grande abraço, um grande beijo para essa galerinha que está sempre com nós aí. Edson, contigo aí. Bom, queria mandar um abraço para o Arnaldo Dutra, dizer que o Arnaldo é um companheiro nosso que é, inclusive, associado ao Ondas, e que entrou junto com a gente agora num projeto nosso, que é do Ondas, que é de fazer um estudo sobre o funcionamento da tarifa social no Brasil, saber quantas pessoas a tarifa social atende hoje e quantas pessoas potencialmente poderiam ser atendidas se as regras para
as pessoas se enquadrarem na tarifa única fossem outras. Por exemplo, estarem incluídas no Bolsa Família, no Cadastro Único, né? Então, é um estudo que a gente pretende fazer, e o Arnaldo vai ser um dos colaboradores aí desse estudo. Quero aproveitar também essa questão que o Arnaldo trouxe sobre a questão da água. Eu acho que nesse debate é importante a gente olhar para essa questão da água e do esgotamento sanitário do ponto de vista dos serviços que são prestados para a população, e a questão da água enquanto um bem comum, enquanto um bem estratégico para a sobrevivência das pessoas, do ponto de vista da produção agrícola e etc. Né? Então, por que o capital tem tanto interesse em ter o controle sobre as águas, tanto as águas superficiais como as águas subterrâneas? Porque a água ela é um insumo fundamental para a produção capitalista, né? E se é verdade que hoje o planeta ele tem uma quantidade de água não tão grande, também é verdade que se essa água for tratada como um bem comum, se ela for usada com parcimônia, né, se ela não tiver dono, se ela não for uma commodity, se ela não for um bem privado, vai ter água para todo mundo, né? Então, a gente precisa ficar muito de olho nas iniciativas que visam ampliar o controle privado sobre a água enquanto um bem comum. E eu vou citar um exemplo aqui. Tramita no Senado Federal um projeto de lei de número 495, de 2017, do Tasso Gereissati, né, que cria um novo instrumento na Lei Nacional de Recursos Hídricos, que é o instrumento do Mercados da Água. Ou seja, ele cria, e o nome é esse mesmo, fica criado os mercados da água. Justamente o Tasso Gereissati, que é dono de uma das maiores engarrafadoras da Coca-Cola do mundo, lá no Ceará. Então, é o famoso a raposa tomando conta do galinheiro. Se é verdade que você não pode privatizar, estrito sensu, o aquífero Guarani, o Alter do Chão, né? Mas é verdade que você pode flexibilizar a legislação de modo que as outorgas dadas pelo poder público possam ser controladas pelo privado e possam ser negociadas. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. Isso já aconteceu no Chile, e o Chile foi um verdadeiro caos, e é o que está acontecendo, sobretudo, com os pequenos agricultores, né? Então, fica aí essa informação. É tão importante essa questão de você ter empresas públicas em setores estratégicos, como deveríamos continuar tendo na energia, como temos que continuar tendo no petróleo, né? Em casos como esse da pandemia. O fato de você ter hoje ainda a maioria das companhias estaduais permitiu que vários estados, Bongás, Pompeu, Arilson, Leandro e quem nos ouve aqui, permitiu que as empresas tomassem duas medidas. Primeiro, ou três medidas em alguns casos, suspendessem o corte de fornecimento de água por inadimplência, número 1. Número 2, suspendessem a cobrança de tarifa para as famílias incluídas na faixa de tarifa social. Terceiro, muitas religaram as águas cortadas das pessoas que estavam com corte no abastecimento por inadimplência. Ora, isso é possível por quê? É possível porque as empresas são públicas ainda, né? Independente de muitas delas, como é o caso da Sabesp em São Paulo, negociar uma grande parte das suas ações na Bolsa de
na Bolsa de Valores, mas do fato do Estado ser o controlador permite esse tipo de ação. Mas agora preste bem atenção no que aconteceu em Santa Catarina. A ABICOM, que é quem está por trás desse esforço de aprovar o projeto, né, que é a Associação Brasileira dos Concessionários Privadas, das concessionárias privadas de serviços públicos de água e esgoto. Ela ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo de uma lei estadual de Santa Catarina que proibiu o corte de serviço de água em razão da pandemia. Ora, a ABICOM ajuizou uma ação contra uma lei estadual de Santa Catarina que proibiu o corte de água. É isso que vai acontecer no Brasil, caso esse projeto 462 seja aprovado. Ou seja, porque a lógica das empresas privadas não é garantir serviço público para quem não pode pagar, não é garantir serviço público nos rincões desse país, não é garantir água e esgotamento sanitário nas favelas, né, nas franjas das grandes cidades. O objetivo é ter lucro, e o lucro vai se dar, primeiro, onde os serviços já estão consolidados, onde você tem a necessidade de investimento menor, né, e aonde eles podem ter lucro, tá certo? Então, tá escrito aqui, é só botar no Google, vocês vão ver isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que o papel das companhias estaduais é esse. O Luciano Barrosini escreveu aí, um dos internautas, sobre a importância da higienização das pessoas, sobretudo lavando as mãos, tal. É isso mesmo, né? O Ondas fez uma carta com 10 pontos, onde nós elencamos 10 medidas emergenciais para atendimento da população em situação de vulnerabilidade. Uma delas é que as companhias de saneamento, tanto públicas ou privadas, garantam água 24 horas por dia para toda essas comunidades, né? E nesse caso tem um grande desafio, viu, gente? Porque a gente tem aquelas pessoas que estão no sistema de abastecimento, aquelas que estão nos sistemas, mas de uma forma que eu chamo de forma alternativa, que são as que moram em ocupações, que moram nos acampamentos, né? E aquelas que moram nas favelas, que têm água de forma precária ainda. E pior, você tem aquelas que a população em situação de rua, que nós também temos que olhar para elas, né? Por fim, eu quero dizer o seguinte, né? Eu acho que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos reconhecer que você tem um grande desafio para universalizar o saneamento no Brasil, né? Você tem ainda que avançar muito, principalmente na questão da coleta e do tratamento de esgoto. Mas, por outro lado, o remédio proposto no 4162 é para matar o doente, não é para salvar o doente, que nesse caso é o saneamento. Os desafios que estão colocados para nós, Bongás, Pompeu, são os seguintes. O setor ele começou a avançar no Brasil a partir de 2003, primeiro porque foi feita uma lei nacional que eles querem mudar agora, uma lei que sequer foi implementada na sua totalidade. Segundo, eles suspenderam os investimentos no setor. E terceiro, acabaram com todos os instrumentos de controle social sobre os serviços de saneamento. Se a gente quiser avançar no saneamento, inversamente ao que se propõe no 4162, nós precisamos, primeiro, retomar os investimentos de forma perene, né, tanto com recursos onerosos como não onerosos, né? Nós precisamos restabelecer, criar um fundo nacional de universalização do serviço de saneamento. Não sei se vocês sabem, mas o setor de energia, que é privado, e de telefonia, tem fundo, e o saneamento não tem fundo, né? Não tem fundo público para dar sustentação.
E eu acho que nós temos que ter uma batalha grande, que é de retomar o funcionamento do Conselho das Cidades, onde a sociedade pode intervir e pode participar do processo de consolidação do saneamento no Brasil. A Érica, ela perguntou aqui, a Érica, que também é uma das companheiras que é associada do Ondas, tal, o que tem a ver o PL 462 com o fato do governo ter tirado o saneamento do decreto de serviços essenciais? Pode não ter nada a ver diretamente, mas tem a ver com o conjunto da obra, né? Que é como esse governo trata as políticas públicas essenciais, né? Então, ele tira o saneamento, a questão da água, né, de esgotamento sanitário, que tem uma ligação direta com o combate à Covid-19, da lista de serviços essenciais. É fácil entender isso. Uma reunião de 2 horas, não sei de quantas horas, lá, né, que nós tomamos conhecimento da gravação, eles falaram em coronavírus de 20 minutos, e o resto, o tempo todo da reunião, trataram de discutir a melhor forma de atacar a democracia, atacar direito dos trabalhadores e entregar o Brasil para o capital internacional. Nós não sabemos quando o projeto vai ser votado, como o Arilson já disse aí. Nós estamos, eu até fiz um apelo aqui para que a gente se junte no esforço de convencer os parlamentares, os senadores e senadoras, para não deixarem pautar o PL 4162, pelo menos em tempos de pandemia, né, que jogue a discussão desse projeto lá para frente, né, porque não é o momento. E a última coisa, é importante a gente saber o que acontece onde o serviço está privatizado no Brasil, né? Manaus, após 20 anos de gestão privada, né, ele tem uma cobertura de 12% de coleta de esgoto, 20 anos que o saneamento foi privatizado. 12% de coleta de esgoto, dos 12% de coleta, trata 30%. Né? E você tem mais de 600 mil pessoas sem água em Manaus, que é a capital do estado que detém a maior quantidade de água doce do planeta. Né? Você tem uma perda de água, que é uma das formas de você medir eficiência, de 70% da água que se produz. Né? Então, é uma falácia, e sem contar o caso de Tocantins, que eles privatizaram, né, 125 cidades, depois de um tempo, entregou quase tudo de volta para o Estado e ficou só com 47 municípios que eram rentáveis. Então, é isso que faz o setor privado. Aprovar o 4162 significa aumentar a exclusão da população mais pobre do acesso ao saneamento, aumentar a tarifa. Né? O Bongás, ele cunhou uma frase na época da MP, que ficou famosa em Brasília, que era a MP da sede e da conta alta, né? Então, é isso mesmo que vai acontecer, né? As pessoas vão ficar sem água, porque vai desestruturar o sistema, vai acabar com o subsídio cruzado, como bem disse o Pompeu de Matos, né? E quem tiver acesso à água vai pagar mais caro por ela. Então, eu acho que é isso. Eu queria, novamente, agradecer os urbanitários que estão nos assistindo, vi gente aqui do Pará, do Brasil inteiro, e agradecer o Pompeu, o Bongás, né, pela oportunidade, para a Fernanda, o Arilson e o Leandro, velhos companheiros e camaradas de luta, que conseguem combinar a luta corporativa da categoria com a luta dos interesses da sociedade. É isso que é fazer sindicato diferente, é o que vocês fazem. Muito obrigado. Edson, nós queremos te agradecer por essas palavras aí, muito, muito interessante.
Leandro Almeida, aí, considerações finais, nós estamos com 1h34, olha que era para ser 1h10 aí, estourando a fita, e até, vou dizer assim para vocês, olha, nosso público, ele deve ter trocado algumas vezes, mas ele nunca baixou de 100 pessoas, sempre mais, segue, vai indo, enfim, Leandro Almeida. É o que eu falei agora há pouco, né, gente? A importância desse debate, esse tema da água, do saneamento, é tema para se discutir o dia inteiro, tamanha importância de fatos, de situações que tem em discussão no mundo inteiro e no Brasil e aqui no nosso Rio Grande do Sul. Eu só queria aqui relembrar duas coisas, por exemplo, que o Rogério colocou para nós agora há pouco, que o pessoal, às vezes, que não acompanha, não sabe. Por exemplo, nós tivemos 2 cidades privatizadas, a gente brigou 3 anos contra a privatização de Uruguaiana. E o Sancho Antônio conseguiu privatizar. Lá entrou, na época, era Águas de Uruguaiana, que já mudou para BRK, ou seja, eles mudam a bel prazer. Mas que, na verdade, hoje o domínio está no Canadá, né, Edson? A empresa é canadense lá. Então, hoje as demandas nem extrapolam, inclusive, as leis brasileiras. Se tiver alguma demanda para ser discutida judicialmente, pode ser a nível internacional, no caso. Lá, por exemplo, já gerou, Edson, mais de 30 milhões de multa, Pompeu e Bongás, da prefeitura em relação ao descumprimento do contrato. Não é executado, e a nossa AGERGS aqui faz vista grossa e não cobra. Não executa isso aí. Em São Gabriel, também, que é outra situação lá. Então, houve aumento de tarifa e a qualidade do serviço não melhorou em absolutamente nada, que já foi citado aqui. Hoje pedem que, assim, de uma forma assim, desesperada para que a Corsã volte à Uruguaiana, por exemplo. Eu só queria relembrar que o Rogério pediu isso para nós aqui. Mas eu queria lembrar aí, Bongás, e o Edson colocou agora que o crescimento que houve na alavancagem, vamos dizer, do saneamento de 2003 para cá, que ao final do governo Tarso, lá em 2010, 2011, para cá, foi feito um trabalho, e a gente cita isso sempre, o Arnaldo Dutra, um trabalho a longo prazo aí de 4 anos, infelizmente não se repete o governo no Rio Grande do Sul, da esquerda para nós no saneamento, e agora não se repetiu o governo, mas repetiu pioradamente a situação aqui de privatização, né, que saiu o Sartori e entrou o Eduardo Leite, que ficou, para o governo Sartori, alinhavado, Pompeu e Bongás, 4,4 bilhões em projetos e recursos perante a Caixa Federal, o FGTS, o BNDES, esses recursos a fundo perdidos, que os municípios não iam ter que pagar, que a Corsã não ia ter que pagar, e teve dirigentes da Corsã, diretores da Corsã, devolvendo recursos a fundo perdido para transformar, junto ao BNDES, ali com financiamento pago pela Corsã. Da mesma forma como fizeram com o BID há 2 anos atrás. Ou seja, devolve dinheiro público a fundo perdido para entrar em financiamento, inclusive internacional, à base de dólar. Quanto é que estaria hoje esse contrato se a Corsã utilizasse, Pompeu e Bongás, o recurso desse do BID? No dólar a R$6. Quanto seria a dívida da Corsã hoje? O povo não acompanha isso. E a responsabilidade é única e exclusivamente dos governantes. Começa pelo governador do estado e assim pelos deputados que dão guarida dentro da Assembleia Legislativa, que ali tem 40 que vota contra o trabalhador, que vota contra o povo gaúcho e favorável aqui ao governador, à iniciativa privada e os grandes conglomerados. Isso é tão verdade que o povo não acompanha, Bongás, Pompeu, que o governador, eu chamo ele de guri responsável, esse governador que está aí, ele não botou presidente da Corsã do Rio Grande do Sul, ele não botou os conselheiros do Conselho de Administração que tomam decisões sobre o andamento das políticas da Corsã aqui dos gaúchos, os que tinham aqui e que não estavam indo a contento daquilo que o governo queria foram substituídos. E sabe por quê, gente? E a última, que apareceu agora, Edson, a ex-presidente da Sabesp, que privatizou a Sabesp lá em São Paulo, hoje está aqui fazendo parte do Conselho de Administração, aqui, o Conselho de Administração da Corsã. Ou seja, o governador tem um compromisso, não se sabe com quem, a que custo vai sair isso para o povo rio-grandense,
de privatização direta, que ele tratou de blindar a direção da Corsan, blindar o Conselho de Administração da Corsan, para que aqui não tenha inserção política. Eles não têm, acho que não tem nem domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul, gente. Ou seja, o governador gaúcho diz que aqui não tem administrador com capacidade para administrar a Corsan, que foi administrada por 54 anos por gaúchos. Vejam bem o desplante desse guri, governador, como ele trata o povo gaúcho, como ele trata aqui os profissionais aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é uma demanda muito forte. E é em cima disso que a gente pede ajuda da FAMURS sobre a questão do subsídio cruzado. Isso é uma coisa fundamental, Pompeu. A questão da conta alta e da sede, o Bongás, isso não é só uma frase de efeito. Isso é realidade. Realidade. E o pessoal nosso do DEMAI ali, que uma coisa que o grande público não sabe, nós somos a única companhia do Brasil, a Corsan, que não tem serviço na capital. A única. Todas as outras empresas estatais têm os serviços da capital, Edson. Sabe melhor do que nós isso. A única que não tem é a Corsan. E mesmo assim a Corsan consegue praticar um excelente serviço de subsídio cruzado, que acaba exatamente como vocês acabaram de falar aí agora. Vai ficar apenas as rentáveis, aquelas que são deficitárias não querem. Eu tive o desprazer de participar numa audiência pública dentro da Câmara de Vereadores de Uruguaiana, que foi solicitada na época pelo deputado Esperoto, e ainda junto com o Luiz Fernando Schmidt aqui de Lajeado, eram deputados na época, e a gente participou em Uruguaiana, e convocaram na época Águas de Uruguaiana, que era nada mais, nada menos, prestem atenção, por favor, da Odebrecht. Olhem bem, era da Odebrecht. E lá foi questionado ao representante da Odebrecht, que é o que comandava Águas de Uruguaiana, se ele aceitaria, isso foi uma pergunta do Esperoto, se eles aceitariam assumir no Rio Grande do Sul, Edson, municípios com menos de 5 mil habitantes, Pompeu e Bongás. O cara riu, debochou, ele disse, nós sabemos de outros que querem esses. Ou seja, em outras palavras, o governo que se lasque e vá tomar conta disso. É exatamente isso. E é isso que a gente tenta incutir na cabeça das pessoas na hora do voto, Pompeu. Eu trabalho sempre nessa linha. Se isso está acontecendo no Brasil, se está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu não vou dar crédito de 100% de culpa aos que estão lá na política hoje em dia, os deputados federais que votam contra nós, nem os estaduais. Eles não foram lá com apenas um voto deles, eles foram com o voto do trabalhador. Essa é a minha revolta, muitas vezes, o pessoal se pega pesado na fala, tem que pegar. A gente tem que pegar pesado, sim. Porque na hora, depois de fazer a defesa, é muito fácil dizer o que vocês do Sindiágua vão fazer para nos defender. Está na hora, Pompeu, da gente botar esse pessoal no compromisso. Aliás, a responsabilidade não é só do político que foi eleito. A responsabilidade é nossa na hora de eleger o político que vai defender o trabalhador. Então, eu acho inconcebível, para encerrar aqui, que o dono da Coca-Cola no Nordeste, sócio majoritário do Iguatemi, seja bancado pelo voto dos humildes, daquele que passa necessidade lá no Ceará. Ele vai querer 33 mil reais de salário do Senado? Não. O que ele quer é exatamente, Arilson, que tu falou agora há pouco. É isto. É poder manipular, colocar a água sob o domínio deles e fazer o que eles quiserem. Para encerrar mesmo, dizer para o povo, dizer assim, ó, o aquífero Guarani, ele sozinho, dá conta, né, se eu estiver dando algum dado errado, pode me corrigir, dá conta de suprir necessidades aí, hídricas do Brasil por 150 anos. Mas o SAGA, o Sistema de Água da Grande Amazônia, todo aquele mar de água potável, dá conta para o mundo inteiro por 250 anos. É isso que o estrangeiro quer, que o capital internacional quer, e nós aqui estamos vendo o governo Bolsonaro, os políticos que são eleitos pelos trabalhadores e pelos humildes entregar isso de mão beijada, a custo não sei de quanto, para a iniciativa privada. É isso que deixa a gente revoltado. E aí uma questão minha, né, bem pessoal, com toda a redundância possível, de estar aqui dentro, Pompeu, há quase 45 anos nessa companhia, estou aposentado há 10 anos, mas eu tenho a obrigação de fazer essa luta, Edson, e a gente trilhar isso há mais de 30 anos dentro do Sindiágua, e tu sabe, por isso que é bom a gente falar quando tem testemunha junto, e poder dizer, se a gente está aqui aposentado há 10 anos lutando, por que aqueles que ainda dependem do seu trabalho na ativa não fazem o mesmo?
É isso que a gente quer deixar bem claro. Nós temos uma missão, Pompeu. Bongás, Arilson, Edson, e nós vamos cumprir essa missão. É isso aí. Só que nós não podemos cumprir sozinho. O povo vai ter que vir junto com nós. Muito obrigado a todos que nos assistiram e perdoe a veemência da fala, mas quem conhece sabe que a gente fala desta forma, porque aquilo que a gente fala, Pompeu e Bongás, é com o coração. Tá? Isso não é palavra solta, porque a gente teve a vida inteira nessa luta e nunca fugimos da raia para luta nenhuma, enfrentando qualquer tipo de governo, inclusive com as nossas greves que fizemos no passado, que nós acabamos consolidando a nossa grande companhia rio-grandense de saneamento, que não é empresa, é uma companhia de prestação de serviço dos gaúchos, e assim vai continuar sendo. Muito bem, Leandro, muito bem, aí os nossos debatedores aí, queremos agradecer aí a presença. Nós temos ainda uma baita, uma luta aqui pela frente, porque o nosso governador pretende fazer a abertura de capital da nossa empresa, ou seja, tirar da nossa companhia, tirar da parte das ações, parte daquilo que vai ser reinvestido, parte que vai ser usado para o subsídio cruzado. O Bongás e o Pompeu já deram alguns exemplos de municípios pequenos, e nós também temos muitos municípios pequenos do estado do Rio Grande do Sul, dos quais a Corsã tem aí em torno de 30, 40 que dão lucro. O restante é tudo, não dá lucro, não vou dizer dá prejuízo, mas não dá lucro, porque prejuízo é quando tu não tem o dinheiro suficiente, mas a Corsã faz o social, então ela não dá lucro e sim pega dos municípios grandes e passa para os municípios pequenos, vai tudo para um caixa único e segue a vida assim, levando saúde para todos os gaúchos e gaúchas. E o governo Eduardo Leite tem essa proposta da abertura de capital, tem essa proposta, graças a Deus, essa pandemia veio para nos dar um pouquinho mais de fôlego, mas já está programada para o início do ano que vem aí a abertura de capital da Corsã. Então, muita coisa vai acontecer aí nesses próximos 6, 7 meses aí, e isso certamente vai terminar com o subsídio cruzado, porque não sei, acho que foi a Érica que colocou aqui que a Sabesp deu 1 bilhão de dinheiro para os seus acionistas e passou por uma baita crise há poucos tempo ali, com falta d'água justamente em São Paulo. Enfim, se tivesse reinvestido, estaria absolutamente à disposição para fazer esse trabalho de levar água para a população. E isso está prestes a acontecer aqui no Rio Grande do Sul. E temos que abrir o olho. O Edson também disse que nós fizemos as duas partes, né, Edson? Obrigado pelas partes que nos tocam. Desde o início dessa pandemia, o Sindiágua sempre esteve na linha de frente, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, não deixando nenhum gaúcho, nenhuma gaúcha sem água, mas, ao mesmo tempo, cuidando e pedindo para a Corsã que faça alguma coisa pela saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero agradecer a todos e todas que fizeram os comentários aqui, quero agradecer aos deputados, ao Edson, à deputada Fernanda, que teve que se ausentar, ao Leandro, que ao longo de todo esse tempo ainda continua nos dando muito apoio aqui dentro do Sindiágua, a sua experiência. Enfim, um grande abraço, muito obrigado, e tem esse debate da abertura de capital aí, é o próximo que nós teremos que ter necessariamente numa próxima oportunidade aí, e aí a gente entra em contato de novo. Acredito que é isso. Alguém tem mais alguma situação a comentar aí? Eu só queria fazer uma propaganda. Posso, Arilson? Claro. Eu queria convidar o Bongás, o Pompeu, vocês e quem está nos assistindo a conhecerem o ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O nosso site é ondasbrasil.org, tem muito material, muita coisa legal lá, que dá para a gente se inteirar muito desse tema do saneamento. Muito material de qualidade, então convido todos a conhecer o ONDAS. Obrigado. Alguém mais? Obrigado também. Se não, deixar um abraço pode falar. Leandro, só para deixar um abraço para vocês todos. Tá. Não, eu queria aproveitar esse Pompeu sair, Arilson. Depois ele fala de novo. Só uma situação. Como tu falou essa questão do período e da abertura de capital, Pompeu,
se reveste mais do que nunca a importância de nós envolver a FAMURS. E aí a gente precisaria muito da ajuda tua, Pompeu. Tá com o Dudu está fechado com a gente nessa linha, o Bongás, porque segundo consta aqui, acho que a partir a nova presidência vai ficar a cargo, acho que do Maneca, aqui de Taquari, que é do PP, Partido dos Trabalhadores. Isso, ou seja, compromisso. Então, aqui um pedido que a gente faz do Sindiágua nesse sentido, Pompeu. Vocês dois se envolvam junto com a gente, porque aí o pessoal da FAMURS ouve mais os deputados do que a gente. Né? Eles acham que a gente é só corporativo. A gente está demonstrando que a gente tem compromisso com o saneamento. Tamo junto, pessoal. Eu tive falando do Dudu, Leandro. E o Dudu está junto, depois nós vamos ter o pessoal do PT também. Isso. O nosso prefeito ali de Taquari. Né? Então, nós temos uma boa luta pela frente. Aí a todos vocês pelo debate. E um abraço para o Adelar Scherer, meu parceiro também lá de 3 de Maio. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Ó. Que Deus nos proteja. Parabéns. Amém. Obrigado, igualmente. Um abraço grande. E o pessoal, a única coisa que o povo de Uruguaiana pode fazer é ligar para o 0800. Quem é que não ficou pendurado 2 horas no 0800? É isso que vai restar para o povo. É 0800 e não a qualidade que nós estamos defendendo. Abraço grande, Arilson, Leandro. Contem sempre conosco. Abraço, Edson. Obrigado. Igualmente. Valeu também ao Fábio Jorge, que está também nos ouvindo ali, nos assistindo. Um grande abraço. Lá do Espírito Santo, e eu acredito que a palavra que nós devemos deixar para todos é essa do Osório Luiz Soares da Luz, resistência. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Gaúchos e gaúchas, brasileiros e brasileiras de todas as querências. Obrigado, um abraço a todos. Resistir. Um abraço.